outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto. O livro de Efésios, no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, versos de 5 a 9, o apóstolo Paulo diz assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vós, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Então, como eu disse, nós vamos meditar sobre o quarto mandamento. E é impossível nós falarmos sobre tudo que ele abrange num sermão só, não é só num dia. Então, eu gostaria de falar em duas partes. Eu só não sei se a segunda parte eu consigo falar num sermão só. Então, é possível que a segunda parte se prolongue. Mas hoje, pelo menos a primeira parte, eu quero falar hoje, sem deixar para outro dia. Então, o quarto mandamento faz parte dos 10 mandamentos. E por alguma razão as pessoas têm uma dificuldade, não é? Ou então um desejo de compreender melhor, de maneira que manifestam isso mais. Mas seria até bom se nós pudéssemos então estudar todos os mandamentos, não é? E esse mandamento é dividido em duas partes. E é exatamente por isso, porque ele é dividido em duas partes, que nós temos que dividir o nosso estudo a respeito dele, e nós vamos olhar hoje para a primeira parte, não é? Porque muitas pessoas, quando pensam nesse quarto mandamento, eles estão pensando no sábado, assim, estão pensando no descanso, e eles querem ouvir a respeito do sábado, como é que o que o sábado representa agora, como esse mandamento chega até nós. Mas o mandamento, ele tem duas partes, ele não começa assim, com um descanso. O mandamento, ele começa assim, nós estamos em Êxodo 20, né, de 8 a 11, ele começa: lembra-te do sábado para santificar. Então, para que nós entendamos o mandamento, ele diz, no versículo 9, que é a parte que nós vamos nos fixar mais hoje: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Essa é parte do mandamento. Ele não fala sobre vocês vão descansar, ele começa assim: 6 dias vocês vão trabalhar. Esse é a expressão do coração de Deus, é um mandamento de Deus para nós. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Então, 6 dias trabalharás, é aí que nós vamos ficar. Nós não temos como olhar outra parte sem olhar primeiro isso, não é? Os mandamentos na Bíblia, eles não são nunca utilitários. Nenhum mandamento nós podemos olhar do ponto de vista simplesmente utilitário. Ele nunca é assim. Ele sempre é voltado para Deus. Os mandamentos falam sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é
e o propósito com o qual Deus nos criou. Ele nunca é uma coisa assim, olha, isso aqui vai ser bom para o homem, se o homem faz isso, vai ser... Não. Ele tem a ver com a glória de Deus, com o que Deus é. É óbvio que tudo que está em sincronia com o que Deus é, nos abençoa de todas as formas com que Deus linkou estas coisas. Então, quando a gente olha para a vida de trabalho daquelas pessoas que se dizem cristãs, nós temos um monte de problemas. Nós temos um monte de problemas, praticamente não há nenhuma diferença entre o mundo e aquelas pessoas que se dizem cristãs na nossa geração sobre a sua visão de trabalho. É como se esse mandamento não estivesse aqui sobre tudo aquilo que a Bíblia ensina, como nós lemos lá no Novo Testamento, não estivessem na Bíblia. Jesus sempre chamava os religiosos da época, ele dizia assim, olha, se vocês fizerem isso como o mundo, isso até o mundo faz. Será que vocês não veem que se isso é tudo que vocês fazem, até o pagão que não conhece Deus age assim? Essa era uma denúncia devastadora. O fato de o padrão de vocês para fazer algo ser o mesmo do mundo. Então, a primeira coisa, quando eu olho para esse texto, é que eu vou falar algumas coisas hoje que são tão simples assim e básicas, que às vezes é meio assim constrangedor falar a respeito disso, não é? Mas é que nós precisamos exatamente ter uma visão que nós temos perdido, que às vezes nos parece tão básico, né? É comum a gente ver os cristãos falarem que fazem tudo para a glória de Deus, e que todas as coisas é para a glória de Deus, mas quando você vai olhar para o que os cristãos estão fazendo, eles fazem com as mesmas motivações e da mesma maneira que o mundo está fazendo. E se o mundo não está fazendo aquilo para a glória de Deus, e se a nossa motivação é igual, é óbvio que isso virou só um clichê, sabe? Para a glória de Deus. Então há um filme, eu já até mencionei esse filme aqui numa outra vez, assim, falando sobre uma outra coisa, chamado Carruagens de Fogo, não é? Um filme de 1981, quer dizer, não é novo, o filme é bem antigo, né? Mas é excelente, assim, quer dizer, eu não estou tão antigo, porque ultimamente eu tenho pregado falando sobre livros de 1800 e pouco, pelo menos está mais próximo. Então é um drama britânico, mas que foi indicado a um monte de Oscars, né? Um sucesso. E o filme, ele fala sobre a Olimpíada de 1924 em Paris. Faz bastante tempo. Minha mãe tinha 1 ano de idade. E o filme conta a história real da equipe britânica que estava se preparando, a equipe de atletismo, se preparando para competir, para se qualificar e depois competir na Olimpíada de 1924 em Paris. E o nome é Carruagens de Fogo, baseado num poema de William Blake, que é um poeta famoso, nasceu em 1757, morreu em 1827, e ele tem um poema famoso chamado Jerusalém, né? E no meio do poema ele fala... Traga-me a minha carruagem de fogo. É um poema interessante que virou um hino, assim, que é muito ligado aos britânicos. Então, William Blake foi pintor, poeta, e eu estava outro dia lendo a listagem da BBC de Londres sobre os 100 britânicos mais importantes de todos os tempos, e eles colocaram William Blake no número 38. E como a história britânica é secular, né, assim, vai longe. É incrível, ele está assim. E William Blake diz que essa parte do hino ele está baseado em 2 Reis 2:11 e 6:17 na Bíblia, né? Exatamente sobre as carruagens de fogo de Elias. Então o filme Carruagem de Fogo fala sobre a equipe britânica que vai para a Olimpíada de Paris, e ele é centrado em 2 pessoas, assim, apesar de contar a história daquele grupo. Um é Eric Liddell, um escocês, filho de pais escoceses, mas que nasceu na China. Ele nasceu na China porque seus pais eram missionários na China. E eles cultivaram no filho um anseio de ser missionário na China. E o filho está completamente tomado pelo desejo de ser missionário na China. Ele acha que esse é o chamado de Deus para a vida
dele, e ele corre, ele é veloz, assim, e ele acha que isso também é uma maneira de Deus ser glorificado na vida dele. Ele sente que Deus sente prazer naquilo que ele faz, sendo um corredor. Então o anseio dele é ir para a China, pregar o Evangelho, e é lá na China que ele vai morrer como um pregador do Evangelho, no futuro. Mas também é glorificar a Deus, não só assim, mas glorificar a Deus através daquilo que Deus fez ele ser. E já há um outro corredor chamado Harold Abrams, que é um judeu. O pai dele é rico, e ele entra em Cambridge, mas ele, apesar do pai ser rico, judeu, há muito preconceito contra ele. Ele tem 20 e poucos anos, ele sente o peso desse preconceito, e ele de alguma maneira quer fazer. Então, enquanto Eric Liddell corre com aquele anseio de glorificar a Deus, Harold Abrams, ele corre porque ele quer mostrar às pessoas que ele não é um nada. Ele que é discriminado, ele que sente essas coisas, ele quer que as pessoas em Cambridge olhem para ele de uma outra forma, aceitem ele, porque ele tinha experimentado o antissemitismo. Então, Eric Liddell é mais rápido do que ele, o escocês que quer ser missionário, filho de missionários. Ele é uma flecha, e o outro não é tão rápido. Quando eles competem, quem ganha é o Eric Liddell. Então ele contrata até um treinador profissional, que gera um certo rebuliço, porque naquela época a ideia de Olimpíada e profissional não é? Há pouco tempo que isso começou a se misturar, porque ele quer desenvolver. O Eric Liddell, o filho de missionários que quer ser missionário na Escócia, como os pais, ele tem um talento nato assim. Ele é o cara mais rápido do mundo, porque ele corre os 100 metros. E o Harold Abrams também. Só que ele não tem muita chance de ganhar por causa do companheiro de equipe britânica, que é muito rápido. Então, quando eles estão indo para a Olimpíada, antes disso, a irmã do líder fala com ele: olha, eu estou preocupado, essa tua dedicação, essa teu coisa de correr, de ser rápido, pode afastar o teu coração do teu chamado para ser missionário na Escócia. Mas ele vê as coisas de maneira totalmente diferente. Ele acha que ele deve glorificar a Deus das duas formas. Mas quando eles estão indo para Paris, ele descobre que para correr os 100 metros e ganhar a medalha de ouro na Olimpíada como o mais rápido do mundo, ele vai ter que correr num domingo. E ele diz: eu não vou correr no domingo. Não acho que eu deva correr no domingo. Domingo eu quero... é separado para me estar em comunhão com Deus. E as pessoas ficam loucas. Até o príncipe de Gales fica doido: que nós vamos perder a medalha de ouro, você é a garantia, você é o homem mais rápido do mundo. Ele: não, domingo eu não vou correr. Então há esse drama assim, de que para o Harold Abrams, que é o judeu, é até interessante. O outro não correr, ele vai ter chance, mas fica essa coisa. A Olimpíada começa e ele está decidido a não vai correr. Se ele não vai ganhar medalha, se ele não vai ser o melhor do mundo, o mais rápido do mundo, para ele não importa. Ele corre para a glória de Deus, e ele não vai fazer outra coisa que rompa as suas convicções para com Deus para isso. Então o que acontece é que outro corredor chamado Lindsay, se eu não me engano, ele corre os 400 metros com barreira e ganha medalha de ouro. Então esse cara que ganhou a medalha de ouro dizia o seguinte para ele: olha, eu ganhei a medalha de ouro nos 400 metros com barreira, e eu vou correr os 400 metros rasos, mas você está abrindo mão de correr os 100 metros e ganhar a medalha de ouro. Então faz o seguinte: corre no meu lugar os 400 metros e ganha a medalha. E ele aceita.
porque não ia ter nenhuma corrida no domingo se ele corresse os 400. Mas ele não era, nós sabemos até hoje que quem corre 100 metros não corre os 400 metros, porque já é uma corrida mais longa, e os 100 metros é do cara mais rápido ali, aquela explosão. Então ele aceita correr os 400 metros, e isso depois de sofrer uma pressão enorme do príncipe, não é? De Gales, de toda a equipe britânica, era um império britânico querendo se... E então ele corre os 400 metros e ele ganha a medalha de ouro. E o Harold Abrams, que é o judeu, ficou sozinho para correr os 100 metros sem o líder que ia ganhar. E então ele também ganha a medalha de ouro. A história do filme é super interessante, não é? Então nós temos dois jovens, 20 e poucos anos, ambos estão na mesma linha de trabalho, assim, tem desenvolve a mesma coisa, não é? São corredores, ambos são atletas, ambos desejam alcançar a medalha de ouro, eles sonham com isso, eles vivem, ambos defendem o Império Britânico, eles treinam juntos, eles estão juntos, dormem nos mesmos lugares, eles estão lutando juntos pelas mesmas coisas, eles estão atrás do mesmo prêmio, que é a medalha de ouro, mas ainda assim, você vai vendo o filme, eles são absolutamente diferentes. Eles são, apesar de terem todas essas coisas em comum, como eu disse, a irmã dele, Jenny, ela fala a respeito dela estar preocupada que com essa coisa de ser um corredor de Olimpíada, faça ele esquecer o chamado dele para pregar o Evangelho aos chineses que não conhecem o Evangelho. E ele estava se preparando para ir para a China. E ele responde assim: Jenny, você tem que entender. Eu creio que Deus me fez para um propósito. Deus me fez para a China, Deus me levantou e me preparou para pregar o Evangelho na China. Esse é o propósito da minha vida. Mas Deus também me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto que Deus sente prazer naquilo que eu faço, e Ele é glorificado no que eu faço. Então eu sei que Deus tem um propósito. O propósito de Deus na minha vida é pregar o Evangelho na China, mas Ele também me fez rápido. E mais tarde no filme, não é contrastado assim o Eric Liddell com o Abrams. Ele está ali por motivos diferentes. Ele quer mostrar que ele é alguém que deve ser admirado e respeitado. Ele quer um lugar, ele quer que as pessoas em Cambridge olhem para ele de uma outra forma. Mas, mesmo quando ele vai conseguindo essas coisas, ele diz assim: eu tenho 24 anos e eu nunca soube o que é contentamento. Ele é filho de um judeu rico, ele está em Cambridge, ele é atleta olímpico. Ele diz: eu estou sempre em busca e eu nem sei o que eu estou perseguindo de verdade, porque sempre que eu chego aonde eu esperava, eu sinto que não dá aquilo que no qual eu coloquei toda a minha força. Agora, esses dois rapazes de 20 e poucos anos, os dois ganham a medalha de ouro. Não é? O Eric Liddell abriu mão de ganhar a medalha de ouro como o homem mais rápido do mundo, mas foi lá correr os 400 que ele não corria e ganhou a medalha de ouro. E o Harold Abrams consegue também nos 100 metros por causa da ausência de Liddell. Então eles conseguem a excelência. Eles estão no topo daquilo que é ser atleta e alcançam o objetivo. Então, Eric Liddell está cheio de alegria, de contentamento, de satisfação. Porque, como ele disse para a irmã dele: olha, eu sei que o propósito de Deus na minha vida é a China, mas Deus me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto que Deus sente prazer e é glorificado nisso. Então você tem duas pessoas lado a lado, com o mesmo trabalho, a mesma carreira, a mesma capacidade, a mesma excelência, o mesmo treinamento, e os dois alcançam a mesma glória, e um deles está cheio de alegria, e o outro, no fim, está frustrado.
Então, líder diz, Deus me fez rápido, e quando eu corro, eu sinto que Deus sente prazer em mim, eu sinto que Ele se deleita nisso. O outro diz, eu estou buscando algo que me dê uma identidade que o mundo respeite, mas o fato é que eu nunca consigo essa identidade, então eu estou sempre... Agora, pensem no trabalho de vocês. Qual dessas duas visões cobre o trabalho de vocês? Qual dessas duas visões? O mandamento, o quarto mandamento começa, 6 dias trabalharás. Esse é um mandamento de Deus, o trabalho. Agora, qual dessas duas visões e citações é mais próximo da linguagem do teu coração quando você pensa no teu trabalho? Você vê, eles fazem o mesmo trabalho, com a mesma direção, eles têm excelência, mas são pessoas totalmente diferentes. Então, se você for realista a respeito disso, olhando para o seu coração, que linguagem está no teu coração? Que linguagem está naquilo que você desempenha e naquilo que teus colegas, em qualquer profissão que nós estejamos, você vê, na verdade, o mandamento começa com uma teologia do trabalho. Eu acho que a maioria dos cristãos não tem teologia do trabalho nenhuma. Não tem teologia. Muitos cristãos, tudo de que eles entendem de teologia é o que acontece na hora do culto. Mas pensar para ele, qual é a teologia do trabalho? Ele não tem, nunca pensou nisso. Ele ouviu centenas de sermões, mas ele nunca ligou aquilo ao trabalho. Ele não pode encaixar tudo, igual o Eric Liddell. Deus me fez para ser missionário na China, mas Deus me fez rápido. Ele tem uma teologia que envolve tudo. Não tem uma coisa espiritual em que a teologia cobre. Ele tem uma teologia que cobre tudo. Ele é alguém que entende o que Deus disse lá no quarto mandamento. Ele diz, Deus me fez para isso. E quando eu faço isso, meu coração se enche de alegria, porque eu sinto que Deus tem prazer. Quando eu faço isso, eu sinto uma alegria sobre mim, e uma alegria dentro de mim, porque eu sinto que Deus é glorificado, e Ele sente prazer nisso. O outro diz, eu estou correndo, eu estou trabalhando, terrivelmente difícil, eu até contratei um técnico que não era usual naqueles dias, eu estou me esforçando ao máximo, eu estou exaurido. Agora, eu nem sei ao certo por que eu estou fazendo isso, porque tudo que eu fiz até hoje foi assim, mas no final eu não encontro aquela identidade e a satisfação que eu esperava encontrar. Então, esses dois tipos de linguagem é mais próximo da linguagem do teu coração quando você pensa no trabalho. Quando você pensa no quarto mandamento de Deus dizendo, 6 dias trabalharás. O que fez a diferença entre Eric Liddell e Harold Abrams? Não é? É isso. É isso que nós temos que olhar quando olhamos para a primeira parte desse mandamento. Nós temos uma teologia para o nosso trabalho, ou nós temos que ser sinceros, e quando eu estou trabalhando lá, em qualquer área que seja da vida, e um colega sem Deus está trabalhando, eu e ele temos as mesmas motivações, os mesmos propósitos, e não há nenhuma diferença. Não tem nenhuma teologia na vida dele que está impulsionando o trabalho, e não há nenhuma na minha também. As insatisfações dele são muito parecidas com as minhas, porque os anseios em relação ao trabalho são exatamente os mesmos. Então a diferença é que Eric Liddell tem uma teologia certa para o trabalho. Ele tem uma teologia certa para aquilo que Deus está dizendo, 6 dias trabalharás, e tudo que Deus disse a respeito disso, toda a teologia bíblica, que percorre toda a Bíblia a respeito disso, está na vida dele. E isso dá forma à vida dele. Ele diz, Deus me fez para isso, Deus me fez para pregar o Evangelho, Deus me fez para ir para a China, Deus me fez para enfrentar aquelas realidades difíceis, Deus me fez rápido, Deus me fez, então, Deus é glorificado naquilo que Ele me fez, e aquilo que Ele me fez, e a excelência daquilo que Ele me fez, glorifica a Ele naquilo que eu faço. Então,
o fato é que Eric Liddell e Harold Abrams tinham uma visão de trabalho totalmente diferente, apesar de que eles trabalhavam na mesma coisa, um do lado do outro, com o mesmo objetivo, indo para o mesmo lugar. Então, várias vezes você vai ver o Liddell dizendo: olha, eu estou correndo para agradá-lo. Eu estou correndo porque sinto que Deus tem prazer nisso. Deus me fez um corredor rápido. Eu não estou correndo para agradar a Jenny, minha irmã. Eu não estou correndo para me agradar. Eu não estou correndo para criar uma identidade. Eu não estou correndo para o mundo ficar feliz. É por isso que eu posso simplesmente dizer para vocês que eu não vou correr no domingo e eu não vou ganhar medalha de ouro nos 100 metros. Isso não me perturba, porque o que me fazia correr não era o que faz as outras pessoas correrem para ganhar a medalha, porque se fosse, eu não poderia abrir mão disso. Mas eu não estou perturbado porque não vou correr os 100 metros e nem ganhar a medalha de ouro como o corredor mais rápido do mundo. Porque o que me impulsiona a correr é a glória de Deus. Então é óbvio que no processo eu não faria nada que eu desonrasse Deus. Ou seja, o meu trabalho nunca vai entrar em conflito com nada a respeito de Deus. Nunca vai ter essa coisa assim: olha, eu não tenho tempo para Deus por causa do trabalho, o meu trabalho me consome. Você entende? Eu vou correr assim mesmo sentindo que isso não... Não, você vê que ele nunca tem um conflito entre não correr e estar perdendo alguma coisa. Mesmo o príncipe do país dele, sabe, um nobre, né, da casa real, futuro, dizer para ele: você tem que correr, a Grã-Bretanha, o império que está colocando sobre você as suas esperanças, ele pode abrir mão disso. Já o outro não pode. O outro, aquele é a vida dele, assim, é onde ele vai tirar a identidade. Depois ele vai dizer que não funciona para ele. Então existem duas abordagens para o trabalho no mundo. Existe uma abordagem bíblica, uma teologia bíblica do trabalho, mas o mundo tem duas abordagens. As duas abordagens do mundo estão erradas. Então a primeira abordagem do mundo, e muito comum aqui no Brasil, por causa da nossa cultura, é que o trabalho é uma maldição. Não é? O trabalho é algo que nós suportamos porque existe uma outra coisa chamada salário. Sabe? Na nossa visão, quando Deus disse assim para Adão: você vai trabalhar e lavrar o jardim, nós perguntaríamos: e qual é o salário? E quanto eu recebo? Então é essa a ideia. Eu tenho que fazer dinheiro. Dinheiro é o que faz eu trabalhar. Você vê, isso não faz você diferente da pessoa que trabalha junto contigo. Você não tem uma teologia para o trabalho. Lá o que Deus diz, por exemplo, no quarto mandamento, você nunca nem pensou a respeito disso. Você não vê o mandamento. Então, você pensa: eu tenho que ganhar dinheiro. Por quê? Porque com dinheiro eu vou poder ter lazer, vou poder passear, vou poder comprar as coisas que eu quero. Porque esse é o que eu quero de verdade. É isso que me impulsiona. O que eu posso comprar com o dinheiro que eu trabalho. O trabalho é horrível. Quanto menos eu trabalhar, e quanto mais eu ganhar, se o governo desse dinheiro para todo mundo, ninguém trabalhava. Não é? Esse é o sonho, sim. E, por exemplo, eu estava, ano passado, os professores no Rio de Janeiro estavam fazendo uma greve. Aí você pensa: estão fazendo uma greve por quê? Porque o governo do Rio de Janeiro tinha proposto o seguinte: vamos fazer o seguinte, quem fizer doutorado e mestrado vai ganhar mais. Vai ganhar mais. O governo está propondo algo que faça as pessoas se interessarem em melhorarem, assim, em estudarem mais. Aí os caras fizeram uma greve. Aí você pensa assim: por que eles estão fazendo a greve? É porque a maior parte falou assim: não, de jeito nenhum. Quem fizer mestrado vai ganhar mais. Todo mundo tem que ganhar igual. Faça mestrado ou não. Essa greve é uma vergonha. E tá, depois diz simplesmente que os professores não estão sendo valorizados. Mas olha que tipo de greve eles propuseram. Não, todo mundo tem que ganhar igual. Esse negócio de que quem fizer mestrado vai ganhar mais está errado. Essa é basicamente a ideia geral, né? Da esquerda, do social. O socialismo é mais ou menos o seguinte: tudo que é teu é meu. É isso que é o socialismo. Nunca é tudo que é meu é teu, entendeu? O socialismo, assim, ele quer sempre socializar o que é dos outros, assim. Ele nunca está falando: não, o que é meu é teu. Aqui, ó, tá vendo essa força? Isso aqui é teu. Não.
É sempre o que é teu é meu. Então, aquelas pessoas fizeram greve, e o governo tem que voltar atrás. A ideia de meritocracia, de excelência. Não, a questão é só o dinheiro, e a ideia de que se aquele cara ali vai ganhar mais porque ele fez o mestrado, eu faço uma greve, parar tudo, ficar os estudantes meses sem aula, até que o governo decida que, estudando ou não, todo mundo vai ganhar igual. É óbvio. Numa mentalidade dessa, quem que vai estudar? Ninguém, né? Porque o outro pensa assim, vou fazer mestrado para quê? Se eles já decidiram que quem fizer mestrado do outro lado não vai ganhar diferença nenhuma. Aí você vê, essa é a mentalidade dos educadores. Porque essa é a mentalidade das pessoas. Então, o trabalho é uma maldição. Eric Liddell tinha uma outra ideia. Deus me fez para isso. Deus me fez para isso. Ele viu isso como um chamado, algo que Deus fez ele, convocou ele. Eis que Paulo está dizendo, façam isso de todo o coração. Não é uma maldição. Porque quando você vê como uma maldição, você pensa, quem se importa? Tudo que eu me importa é o salário. Quem se importa com mais alguma coisa? Quanto é que vai pagar? Eu dou um passo a mais se pagar mais, eu dou um passo a menos se pagar menos. E se também ninguém estiver olhando, eu não dou passo nenhum. Porque tudo é uma questão de salário. No Brasil, reclama mais do salário aquelas pessoas que têm os empregos mais estáveis e que ganham mais. E que têm uma aposentadoria mais segura. Todo ano, você vai ver, a greve nunca é feita por aqueles que ganham menos e têm um emprego mais inseguro. É aqueles que têm mais estabilidade que fazem greve em todo ano no Brasil. Então, há essa abordagem. A outra abordagem popular é que o trabalho é a maneira de eu encontrar a autoestima. É de eu achar que eu sou importante, que era o que o Abrahams fazia. O trabalho é a maneira de eu encontrar o meu valor, das pessoas me respeitarem. E isso pode, para muitas pessoas, parecer mais com a visão cristã do trabalho. O trabalho é a maneira de eu encontrar minha autoestima, é a maneira de eu encontrar no meio da sociedade a valorização, as pessoas me respeitarem. Mas Eric Liddell não, ele diz assim, eu corro para agradar a Deus. Eu sinto que Deus sente prazer quando eu corro. O mesmo prazer que Ele sente quando eu vou para a China pregar. Deus sente prazer. É por isso que eu corro. O outro está se matando para correr. Harold Abrams. Mas ele está se matando para correr, porque ele quer o reconhecimento que ele acha que ele não tem em Cambridge. E ele acha que aquilo vai dar um status maior. As pessoas vão respeitar mais ele, porque ele vai ter a medalha de ouro. Então, esse é um belo resumo. Então, é um chamado, não é uma maldição. Você e eu temos que ter uma visão diferente do trabalho. 6 dias trabalharás. É assim que começa o mandamento. Isso, obedecer a Deus, gera em nós o quê? Prazer, alegria, é a satisfação de Deus ser glorificado naquilo que manifesta o seu caráter em seus mandamentos. É isso que Eric Liddell mostra. E é isso que ele está correndo, ele está perseguindo. Em segundo lugar, o trabalho não é para ele mesmo, não é para ele mesmo. O que ele está buscando não é algo voltado para ele mesmo. É o que faz ele levantar no dia seguinte, é algo totalmente diferente. Então, o trabalho não é uma maldição, e nem o trabalho é uma maneira de nós criarmos um nome para nós, no nosso mundo, um reconhecimento. Ou seja, não é o salário. Não é? As pessoas dizem, eu tenho que trabalhar, isso é uma maldição, mas como é que eu vou comer? Como é que eu vou sustentar minha família? Quem se importa com o trabalho? Quem não gostaria de jamais trabalhar? Mas que diabos é o trabalho? Senão uma desgraça na nossa vida. Essa é uma visão totalmente diabólica do trabalho. Por quê? Porque ele é o oposto do mandamento de Deus. Paulo está dizendo para aquelas pessoas para que ele está escrevendo a carta, trabalhem como que para Deus de todo o coração. Paulo está falando sobre o mandamento de Deus. Para eles, num contexto complicado, aqui ele está falando como escravos.
Paulo está dizendo assim, a teologia do trabalho, a teologia bíblica do trabalho, ela é tão abrangente que mesmo na vida de um escravo, ela é funcional. Mesmo vocês aí que nem têm salário, vão encontrar alegria se vocês estiverem conectados com a vontade de Deus para a vida. Porque sempre que você encontrar a vontade de Deus, eu disse antes, e depois quando a gente olhar para outra parte do mandamento, nós vamos ampliar isso. Nenhum mandamento é utilitário, nenhum mandamento de Deus, ele sempre visa a glória de Deus, mas é óbvio que ele derrama sobre nós, porque o mandamento não é simplesmente uma coisa arbitrária. Todo o mandamento de Deus, Deus nos fez para funcionar segundo os seus mandamentos. A tragédia é que a vida humana não funciona fora do mandamento de Deus, que Ele que nos criou para o quê? Para nos glorificá-lo e gozá-lo para todo sempre. E todos os mandamentos é só o desenho de como é viver. Então é óbvio que sempre que nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra a natureza com a qual nós fomos criados. Nunca pode gerar aquilo que deve, ou seja, nós não funcionamos fora dos mandamentos de Deus. É por isso que o mundo é assim, é por isso que não tem jeito. O mundo não pode funcionar de fato como devia funcionar. Nós não podemos viver assim. Então, além do resultado do tédio de sempre descobrir, igual o Abraham, que aquilo, no final das contas, a medalha não deu a ele o que ele ansiou, também isso destrói a sociedade. Sabe? Essa coisa de que simplesmente, se eu pudesse, a sociedade me sustentava, e de alguma maneira a sociedade me deve isso, porque é uma maneira de eu escapar da maldição, ou então eu trabalho para ter coisas e ser respeitado pelas pessoas como alguém. Então, qual é o antídoto cristão para essas duas visões? A ideia de que o trabalho é uma maldição, ou então o trabalho é uma maneira de eu encontrar minha identidade e firmar minha autoestima e meu orgulho, baseado nas pessoas olharem e ver o que eu estou fazendo, e então, de alguma maneira, me admirarem. Então, Eric Liddell diz, Deus me fez rápido, Deus me deu capacidades, entende? Quando Deus me criou, Ele me dotou de capacidades. O trabalho não é uma maldição, o trabalho tem sido amaldiçoado, como todas as coisas foram tocadas pela maldição. Então, o casamento não é uma maldição, mas é óbvio que a maldição tocou o casamento, de tal maneira que o casamento agora, Adão e Eva não tinham problemas conjugais antes do pecado. O casamento continua sendo aquela coisa maravilhosa com a qual Deus criou, mas agora ele está debaixo de um mundo sobre maldição. Deus não diminuiu os padrões do casamento, mas agora o casamento tem conflitos, tem dificuldades. O casamento não foi amaldiçoado, mas ele está sendo vivido agora num contexto de um mundo amaldiçoado. Então o solo foi amaldiçoado, o trabalho não foi amaldiçoado, mas ele é vivido agora num contexto totalmente diferente daquele que era vivido antes. Então, se você é um homem de negócios, você vai estar sempre lutando contra o tempo, contra o cansaço, contra o sono, enfim. Se você é um dançarino, não sei se tem dançarinos aqui hoje, mas você está sempre lutando no seu trabalho contra o quê? Contra a gravidade, contra a artrose, contra o joanete, sabe? Você vai ficando deformado. Trabalhar agora é assim, não importa qual o trabalho, há sempre uma oposição. Ele é ainda o mandamento de Deus, não é? O plano de Deus. Então, Adão, ele era um jardineiro. E o tempo está passando rápido. Está vendo como o trabalho é complicado? Adão era um jardineiro. Se você precisa entender isso para você entender tudo. O que é jardinagem? Jardinagem é um equilíbrio interessante. E Adão é um jardineiro antes do pecado. O jardineiro não deixa a terra como ela é, simplesmente. Ele não apenas diz, olha, bem, meu trabalho como jardineiro é o quê? Ter belas flores, árvore e grama. Pelo que eu estou vendo, já tem flor ali, já tem árvore, já tem grama. Eu não vou fazer nada. Vou deixar só para... Já está cheio disso. Isso não é jardinagem. Não é?
Por outro lado, jardinagem também não é cimentar tudo para não ter trabalho, não é para resolver o problema. Um jardineiro, ele tenta fazer então o quê? Com o potencial real que Deus colocou na terra, e nele ele tenta pôr ordem no caos. E ele tenta revelar o potencial que há em tudo aquilo, na flor, na grama, na árvore. Aquilo tem um potencial colocado por Deus que é maior do que simplesmente ali, como você está olhando, mesmo no Éden. E ele tinha que trabalhar o potencial, não só que Deus deu a ele como líder, Deus me fez rápido, mas o potencial que Deus colocou no Éden, que precisava ser desenvolvido pelo potencial que Deus colocou em Adão. Então Deus planejou o trabalho, e o trabalho ele cria o que? Ele cria a civilização. E como isso é importante para nós. Qual é a diferença de a gente viver no meio do mato e vivermos na civilização? A diferença entre civilização e não civilização é você ir lá para o meio do mato e viver lá sem nada que a civilização trouxe, não é? Então, a civilização é o avanço do trabalho e a partilha do trabalho de um com o outro. Então, hoje eu estava separando um tempo para ajuntar os pontos para estar aqui hoje. Então, eu estava o quê? Estava sentado numa cadeira, encostado escrevendo numa mesa, usando um monte de coisas. Então, imagine se eu tivesse que fazer só a mesa que eu estava usando, ou a cadeira, a partir do zero, sem civilização. Se eu, em vez de contar com o trabalho de um monte de gente, eu só tivesse que contar com o meu trabalho. Você percebe o problema que isso traria? Você percebe a impossibilidade Deus está aqui hoje, ou de cada um de nós? Eu ia ter que sair e achar minério para fazer metal, porque a mesa tem coisas de metal, a minha cadeira também tinha coisas de metal. E eu precisava desse minério para fazer ferramentas, porque eu tenho que ir na floresta cortar árvore. Eu preciso de madeira, e também preciso de metal para as partes de metal, mas eu preciso de metal para tirar o metal da terra. E preciso de metal para fazer máquinas que transformem aquele metal em algo que eu possa utilizar. Mas então eu percebi que antes disso também ia ter que arrumar um caminhão, ia ter que fazer um caminhão, porque para trazer esse minério e para trazer essa madeira, eu ia precisar de um caminhão, eu ia precisar de ferramentas e máquinas para tirar o minério da terra, e ferramentas para depois transformar esse minério no metal que eu pudesse utilizar e depois dar forma a ele. Então eu teria que fazer um monte de coisas. Então eu comecei a perceber que se eu tivesse que fazer uma cadeira a partir do zero, contando só com o meu trabalho, só com a minha mente, só com o meu esforço, eu ia passar a vida inteira, ia morrer velho e não ia ter a cadeira como eu estava usando hoje. Sabe? Então, a diferença que faz entre a civilização e o nada, e você passar a vida inteira fazendo uma cadeira, a diferença é o trabalho. É que na cadeira que eu estava sentado, tem o trabalho de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Para chegar em algo, não estou falando nem de algo complexo. Estou falando da coisa, mas não falo do iPad que eu estava usando, do computador. Estou falando da cadeira. Estou falando da mesa, que nos parece muito simples. Então, no trabalho nós nos tornamos úteis, não só para nós, ao glorificarmos Deus, mas como tiramos o potencial da criação, não só o potencial que Deus colocou em nós, mas o potencial que Deus colocou nas coisas, e o potencial que temos de tocar as outras pessoas com o nosso trabalho. Então nós tiramos do caos para a ordem. É assim que uma cadeira surge. Você, não importa qual é a sua profissão, a minha profissão, tudo que a gente faz é colocar em ordem o que está em caos. E há um potencial real que Deus colocou em nós, e um potencial real que Deus colocou naquilo que Ele criou à volta de nós.
Não importa se você é um artista que parece que tira as coisas do nada, não é assim. Você escreve a música num papel e aí pensa como vai fazer o papel. Vai começar todo aquele processo novamente. Você depois tem que tocar a música num instrumento. Então pensa como um instrumento. Vai ver muitas pessoas que participaram do projeto, que transformam um instrumento num instrumento, nunca vão tocar um instrumento, nunca vão compor nada. Mas um artista depende de milhares de pessoas para ele chegar ao produto. Isso você pode olhar para qualquer um, sabe? Um funcionário, sei lá, o cara é contabilista. Por causa do sistema de contabilidade dele, não é? Ele vai tirar o caos que seria organizar tudo isso, e o sistema dele vai dar ordem a isso, vai organizar a vida de um montão de gente. Então, o que o trabalho faz, ele nos torna úteis, não só nos faz glorificar a Deus, mas Deus criou em todos aqueles que como ele falou, Deus me fez rápido, Deus botou um potencial em nós, e esse potencial não é virado só para nós, ele toca a vida de todas as pessoas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: será que eu estou trazendo para fora o potencial que Deus deu a mim na criação? Isso glorifica a Deus. Eu estou fazendo algo bom do que Deus me deu, da mente que Ele me deu, dos potenciais que Ele me deu. Eu estou trazendo a ordem, coisas que estão no caos, de tal maneira que a minha vida e a vida de um monte de gente é tocado. O que eu faço não ajuda nada nem ninguém. Esse tipo de trabalho pode até chegar a nós, não é? Mas jamais vai ser o trabalho como o trabalho é para ser. Não importa se você trabalha numa linha de montagem, apertando porca e parafuso, ou você está varrendo o chão de um lugar, mas você vê que você é parte da complexidade que Deus criou e permitiu para que o potencial da criação dele atingisse mais pessoas e mostrasse mais tudo que Deus é ao nos criar. Então você pode fazer com alegria. O que ele está dizendo? Quando eu corro, Deus me fez rápido. Agora, como ser rápido e correr fala a respeito de Deus, então eu posso também não correr, eu não vou correr de tal maneira que Deus seja desonrado, porque Deus me fez e me dotou um potencial para que Ele seja glorificado naquilo que eu faço. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para pessoas que são escravos, não para vocês e para mim que recebemos um salário, está falando para escravos, que tinham um trabalho braçal, ele está dizendo, faça isso como que para o Senhor. Vejam vocês mesmos como parte de tudo que Deus fez para que o trabalho seja, para trazer o potencial daquilo que Ele criou e colocou nas coisas, de tal maneira que todos sejam tocados de alguma forma por isso, para que você tenha alegria no que você faz. Estava certa vez lendo a respeito de alguém que disse que trabalhava, e o trabalho dele é organizar a saída dos caminhões e a chegada dos caminhões. Ele disse que ele passou uma parte da vida achando aquilo tudo um tédio, até ele entender a teologia bíblica do trabalho, até ele entender como aquilo ali estava conectado com um monte de coisas que faziam e tocavam a vida de um monte de gente e tirava algo do caos e mostrava a potencialidade daquilo que Deus colocou na criação. Ou seja, ele entendeu a teologia do trabalho. Ele disse que nunca mais ele despachou um caminhão chegou, ele viu como aquela engrenagem era importantíssima, não é? Como aquelas milhares de pessoas que trabalharam de tal maneira que eu tive uma cadeira para fazer o que eu fiz hoje. Então ele diz, eu nunca mais fui o mesmo quando eu entendi isso. Eu realmente gosto do meu trabalho, eu achava tudo ele chato, sem nenhum propósito, a não ser ganhar dinheiro. Então, com o resultado disso, ele sentia que glorificava a Deus despachando o caminhão, que ele estava fazendo algo que exaltava a Deus. Então essa é a razão que Martinho Lutero e os reformadores, por exemplo, Martinho Lutero disse assim, o mais humilde serviçal que varre o chão, pode varrer o chão para a glória de Deus e honrar a Deus, e o seu trabalho é tão infundido de dignidade, de glória, como o maior pregador que o mundo já viu.
O maior pregador que o mundo já viu não tem um trabalho mais digno e que glorifique mais a Deus do que aquele que está varrendo algum lugar agora. Essa é a visão protestante, não é a católica. A católica é que trabalha a maldição mesmo. E essa é a nossa herança. Então, é por isso que nesses países, como a Alemanha, assim, com uma origem protestante, o salário de desemprego lá é alto, mas as pessoas ficam deprimidas com a ideia de que elas estão recebendo sem produzir. Aqui no Brasil o cara fica sem trabalhar só para continuar recebendo. Nós estamos no meio de uma grande discussão, não é? Que tipo de país nós queremos para nós? E é óbvio que o Brasil escolhe sempre as piores maneiras. Você vê a discussão do Bolsa Família o tempo inteiro, não tem nenhuma porta de saída disso. O Bolsa Família vai de R$20 a R$200, mas o Bolsa Família médio que foi pago no ano de 2014 é R$97. Só que as pessoas que recebem esses R$97 são tiradas do mapa da miséria. Agora, você ficaria, se alguém te desse R$97, você achava que a tua vida está fora da miséria? Não. Aquela pessoa para sempre, como não existe nenhuma porta de saída daquilo. Aí a gente se orgulha dizendo, tem 50 milhões, você imagina que desgraça. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Quer dizer que 1/4 dos brasileiros ganham R$97 em média. E eles não são mais contados como miseráveis. Eles nunca vão sair disso, porque isso é a maneira de 4 em 4 anos, assustar eles para que eles continuem indo para o mesmo lugar. Onde vocês acham que nós vamos estar daqui a... Nós vamos nos orgulhar de ter um país que 200 milhões de pessoas, que é todo mundo, ganha R$97 do governo. Um país de miseráveis. Porque a nossa herança vê o trabalho como uma maldição. E nós achamos maravilhoso. Então essa é a teologia da reforma. Porque os homens tinham uma teologia bíblica do trabalho. Então, nesses países, eles podem sair do caos em 1945 e hoje já ser uma das maiores potências do mundo de novo. Mas se a gente tivesse passado os últimos 50 anos, todo mundo recebendo R$100 do governo alemão, eles estariam mais ou menos onde eles estavam antes, naquela mesma miséria de sempre. Mas eles não podem, eles se sentem mal com a ideia de que eles estão recebendo um salário de desemprego, um salário alto. Mas que eles não estão produzindo nada, porque eles têm uma teologia bíblica do trabalho. Eles têm a herança da pregação dos reformadores, a herança do apóstolo Paulo, que bem para essas pessoas que não recebiam nada, diz, a teologia do trabalho serve para você. Eric Liddell dizendo, Deus me fez rápido, e quando eu corro, Deus é glorificado. E ir para a China, Deus vai ser glorificado. É o que Lutero estava dizendo. Pregar na China não glorifica mais a Deus do que varrer o chão. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a ideia de que o trabalho não precisa ser uma coisa útil, nem eu apreciar. É uma maneira só de eu fazer um nome, de ter um status das pessoas na sociedade me admirarem. Eu posso até odiar o meu trabalho, eu posso fazer ele com tédio e mal-humorado. Esse é o segundo ponto de vista do mundo, porque é nas minhas conquistas que eu encontro o prazer, e na posição que o meu trabalho vai dar, e o dinheiro que ele vai trazer. Então eu vou em frente, mas é a mesma miséria. Então isso nos lembra Rocky Balboa em Rocky, né? O Stallone. Ele diz o quê? Eu quero ficar na luta. Mas ele não tem nada a ver com Eric Liddell. Ele diz, eu quero ficar lá os 15 rounds lutando, eu não quero saber se eu vou ganhar ou se não vou ganhar, porque quando eu ficar os 15 rounds sem cair, mesmo que eu perca no final por pontos, as pessoas vão ver que eu não sou um João ninguém. Elas vão começar a me respeitar. Elas vão começar a ter uma visão de que eu sou um cara que não sou um nada na vida. Essa é a visão oposta também. Você vê, ela não tem nada a ver com a teologia bíblica do trabalho. E está só dizendo, olha, se eu ganhar dinheiro ou não, vai ser importante, mas eu quero ganhar o respeito.
Eu quero ganhar admiração, quero que as pessoas entendam que eu sou. É isso que o Abraham buscava, né? E o pai dele era rico, mas ele era judeu, e ele sentia que todo mundo achava que ele era um nada, se ele em Cambridge, né? Então, um problema de identidade. Então, a tua sanidade mental é tão frágil quanto a sua carreira. A sua fortaleza, você não vai poder fazer igual o Eric Liddell, no momento mais importante, com 22, 23 anos de idade, diante do príncipe, que vai ser rei do país dele, do império, dizer: eu não vou correr, porque eu não preciso dessa medalha para isso. Eu corro para a glória de Deus. Quando eu sinto que isso não glorifica a Deus, eu não corro, eu não vou correr, não adianta. Está fora de questão. Não há nenhum trabalho que faça eu fazer algo que não vai honrar a Deus. Isso não vai honrar a Deus, eu estou fora. Pode você falar, pode o próprio rei falar comigo, pode todo mundo conversar. Eu não corro, eu não vou ganhar. Ser o homem mais rápido do mundo não é o que me impulsiona. O respeito que isso traz, a admiração. Eu não corro por causa de mim, eu não corro por causa da minha irmã, eu não corro por causa da Inglaterra. Eu corro porque Deus me fez rápido. E eu sinto que quando eu corro, Deus é glorificado. Mas eu sinto que se eu correr desse jeito que vocês querem, Deus não vai ser, então eu não corro. Ou seja, não é pelo sucesso, não é porque vai abrir portas, não é porque você é admirado, é a honra de Deus. Mas a maioria das pessoas, hoje eu estava lendo que em 1969, na Universidade de Berkeley, alguém foi preso porque saiu correndo no meio da biblioteca dizendo, sei lá, o cara acho que leu tanto, estudou, ficou meio louco, né? As pessoas vão passar à minha frente, as pessoas vão passar à minha frente, ficou correndo, gritando isso, as pessoas queriam prender ele. Mas de certa forma essa loucura estava expressando o que é a sociedade. As pessoas estão trabalhando, estudando, porque as pessoas vão passar à frente dela, ela vai ficar para trás. Então ela vai perder a corrida da vida. É isso. Todo mundo está ficando na minha frente. E eu não posso ficar para trás, eu vou ser um ninguém. É a teologia, entre aspas, do Rock Balboa. As pessoas têm que ver que eu não sou um nada. O trabalho é isso. Pode ser horrível, mas é uma maneira de eu ganhar o respeito das pessoas olharem para a minha casa, para o meu carro e dizer: esse cara é alguém na vida. Essa é alguém que não tem nenhuma teologia bíblica do trabalho. Essa pessoa não podia se alegrar, como Paulo está chamando aquelas pessoas para se alegrar, está dizendo: vocês escravos, se alegrem, porque vocês estão fazendo isso por uma motivação que não tem nenhuma relação com o que o mundo é motivado, não é? Ou seja, essa teologia é empregada até aí, em Fogueira das Vaidades, num livro famoso de Tom Wolfe. Ele fala sobre a vida de Sherman McCoy, né, de 38 anos, que é um grupo pequeno de pessoas que são chamados os mestres do universo, porque eles comandam Wall Street. Wall Street comanda a economia do mundo. Mas ali mostra que, na verdade, aquelas pessoas são controladas pela opinião das pessoas. Já não é mais o dinheiro, não é nada disso. Não é? É tudo sobre o que as pessoas pensam. Se as pessoas pensassem que ele ali, sei lá, eu tenho uns 2 bilhões, aquele ali tem 2 bilhões e meio, então eu fiquei para trás. Então essas pessoas não são livres, elas são escravas. Elas não trabalham pela mesma razão, não importa lá em que nível isso está. Og Mondino, um escritor também famoso, nasceu em 1923, morreu em 96, ele escreveu um monte de livros assim que são best-sellers que falam sobre sucesso. Não é? Então ele diz algo interessante. Qual é a definição de sucesso? O sucesso é fazer as outras pessoas acreditar que você é bem-sucedido, mesmo que você esteja sendo corroído por dentro por todos os dramas do humano. Mas se as pessoas souberem, acharem, ele diz: isso é o que acontece com você, você se torna um escravo do que os outros pensam. E você nunca consegue encontrar você mesmo. Se você tentar encontrar-se através do trabalho, você vai se perder. Porque você vai estar sempre tendo que olhar para as pessoas e esse assim é o mundo. Então o antídoto do cristão é bastante simples. É isso que eu falei no início, que o que eu ia falar talvez era tão simples que você fica constrangido. Paulo está falando algo sobre a teologia do trabalho a partir de tudo que a Bíblia diz, a partir do mandamento de Deus. Essa teologia pode ser entendida perfeitamente até por escravos que eram analfabetos. Senhor, eu vou fazer um bom trabalho porque tu estás assistindo. O trabalho de vocês não é diferente desse culto. Se você fizer esse culto pelo que os outros estão olhando, pelo que os outros estão vendo, porque esse cara é espiritual, esse cara ama a Deus,
Deus diz, esse cara é um pária. Deus está dizendo, você lá no seu trabalho é igual o culto. Você não pense que essa espiritualidade está reservada aqui. Se lá no trabalho você não estiver trabalhando como você faz o culto, ou seja, Deus olhando para dentro de você e vendo as motivações centradas nele, ele está tão... isso gera o desprazer de Deus tão grande quanto se o teu culto não for realidade dentro de você aqui dentro, nessa noite. Não faz nenhuma diferença. Isso só não é percebido porque nós perdemos a teologia do trabalho. Então, o que está dizendo é isso. Eu não sei se eu vou conseguir a promoção ou não. Eu não sei se eu vou passar no exame. Eu não sei se alguém vai ficar satisfeito. Eu não sei se alguém vai achar que eu sou um João Ninguém. Eu não sou um João Ninguém. Eu sinto o seu prazer. E é isso que realmente eu quero. Então, as fichas caem todas sobre Deus. É por isso que Eric Liddell podia abrir mão de ser o homem mais rápido do mundo, não ganhar medalha nenhuma. Você vê, ele ganhou uma medalha porque alguém abriu mão e falou assim, não, você corre no meu lugar. Mas ele já estava decidido a ir embora sem ganhar nada. Ir para a China pregar. É isso, essa teologia ela funciona para o cara que está lá em cima e para o cara que está lá no escravo. Paulo, ele não achava a escravidão uma coisa boa, ele disse para Filemão deixar Onésimo ir livre. E Paulo diz assim, se você puder ser livre, aproveite a oportunidade. Seja livre. Sabe, ele não gostava da instituição, da escravidão. Mas ele está dizendo para aquelas pessoas na carta aos Efésios, olha, escravos, quando vocês se levantarem de manhã e olharem para o seu mestre, para o seu... Pensem, eu não estou trabalhando para você. Eu vou fazer um bom trabalho. Eu vou fazer um bom trabalho para aquele que realmente eu pertenço, porque ele botou em mim potencial para que o meu trabalho atinja outras pessoas. E ele seja glorificado. Então ele diz, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe, não apenas para agradá-los. Olha, não está falando nem de salário, porque eles não tinham salário. Obedeçam-lhe, não apenas para agradá-los, quando eles observam vocês, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso é culto. A vida, é por isso que Lutero está dizendo, o homem que prega, o maior pregador do mundo, e o que vai, não glorifica mais a Deus, porque tudo é culto. É isso que Eric Liddell tinha, ele tinha uma teologia, sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. O tempo acabou, né? John White, que é um grande psiquiatra, ele disse que durante muito tempo ele não entendeu isso. Ele estudava medicina e estava lá se formando. E um dia ele estava lendo um livro de fisiologia, estava lendo aquilo que tinha que ler, aquela coisa, e disse que ele de repente, lendo o texto bíblico, essa coisa invadiu ele. E se eu lesse esse livro de fisiologia, todas essas coisas para Cristo? Se não fosse para o professor, se não fosse para passar, se fosse porque Deus deu um potencial, me deu uma mente, e Ele quer que eu use esse potencial como Eric Liddell, Deus me fez rápido. E se for assim? E se eu estudar esse livro para Cristo? E se fizer a faculdade para Cristo? E ele disse que isso mudou a vida dele completamente, não é? Porque ele não estava mais para o professor. Então quando ele estudava, ele disse, quando eu sentia que eu já tinha estudado o suficiente para tirar uma boa nota, eu não parava, porque eu queria... Deus me fez rápido, né? Deus me deu um potencial. Eu vou ao máximo. Eu não importo se eu vou passar ou se eu não vou passar. Não é mais essa questão. E ele disse que nunca mais ele teve um método, porque isso agora disciplinava a vida dele. Ele disse que às vezes ele passou e às vezes ele teve dificuldades, mas já não fazia mais diferença. Porque ele estava enfrentando todas aquelas coisas de uma perspectiva totalmente nova. Ele não via mais simplesmente a carreira no futuro, o dinheiro no futuro, o professor e a prova. Ele fazia isso como a Bíblia diz. Então, você começa a ver, você não pensa mais, eu vou ganhar promoção ou não vou ganhar promoção. Se eu fizer isso, as pessoas vão agradar de mim ou não? Vou ser visto como isso ou não? O salário que eu vou ganhar ou não? Você pensa, Deus, quem me deu esse trabalho, é Deus que me paga. Portanto, é Deus que me promove ou não promove. É Deus que vai fazer o seu homem mais rápido do mundo ou não. Isso não importa. Deus vai ajudar eu ganhar uma medalha de ouro. Se Deus não quiser, eu nunca vou ganhar uma medalha de ouro. Isso não é Deus me fez rápido. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer.
Mas o que eu vou fazer, como é subordinado e é culto, nunca vai de contra aquilo que exalta a Deus. Então ele podia abrir mão disso. Essa é a sua teologia do trabalho. Deus é o seu empregador. Teu trabalho é igual ao culto dessa noite. É sobre isso que Paulo está dizendo. É sobre isso que o mandamento está dizendo. Vocês foram feitos assim. 6 dias trabalharás. Contemple a mim quando vocês trabalham. Esse é o meu mandamento. Vocês foram feitos. O design de vocês é para isso. É óbvio que isso faz a gente ser melhor no que a gente faz, quando a gente vê assim. Agora, me permita concluir rapidamente, de 2 formas. Se você é infeliz no seu trabalho, há 3 coisas que você tem que pensar. Confira o seu motivo, o motivo pelo qual você trabalha. E chega à conclusão que se ele é o motivo de um ímpio, você não entendeu a vida como um culto. E você acha que o trabalho é uma maldição, ou uma maneira de ganhar dinheiro para você ter aquelas coisas que você realmente gosta. Essas coisas não são uma consequência disso. Então, da mesma maneira que no culto dessa noite você não pode adorar a Deus, estudar, ou cantar, levantar a mão para a plateia. Deus disse, você não pode fazer isso no seu trabalho. Não há uma plateia, você está fazendo isso para mim. É o culto lá. É o culto de domingo, é o culto corporativo. É o culto, é um culto para mim, eu estou olhando. É isso que Paulo está dizendo. Você não está jogando para as pessoas, nem para o seu chefe. Você é um escravo de Cristo. E você está fazendo isso para Ele. Então, verifique o seu motivo. Se no teu trabalho aquilo é um culto. Se não é, você não entendeu a teologia bíblica do trabalho. Em segundo lugar, identifique que você entendeu que o trabalho é uma vocação. Sabe, não é tipo assim, dar uma tarefa ao filho para o filho ficar fora da rua. Dar um trabalho para que os alunos tenham que fazer enquanto eu vou tomar café. As leis de Deus não são assim. É o design pelo qual nós somos feitos e pelo qual nós não vamos só glorificar a Deus, mas como vamos nos deleitar nele para sempre. O trabalho é isso. O trabalho é o jeito, o mandamento é a forma com qual Deus nos fez para viver para Ele, e o mandamento é a expressão do que Ele é. E você vê, essa teologia do trabalho não importa em que situação você vai estar, porque Paulo está falando sobre as pessoas que podiam estar na pior situação, que era a gente que não tinha salário nenhum. Ele diz, é culto, é culto, é culto, e vocês têm que fazer como um culto. Se não for culto, vocês não entenderam. Vocês não têm uma teologia do trabalho, vocês são pessoas que desconectaram a vida, acham que há um momento de culto e um momento de não culto. E vocês fizeram do trabalho o que um homem sem Deus faz. Ou ele é uma maldição, ou ele é uma maneira de você conseguir um status. Se você, por acaso, conseguir, você vai estar numa situação pior ainda do que se você não tivesse conseguido nada, porque isso vai encher você de orgulho. E você nunca vai sentir que o trabalho, o teu patrão é Deus, e tudo que você tem, Deus que está dando. Nunca vai. Então você tem que entender que antes de Paulo chegar a esse ponto, em Efésios 5 ele diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Só depois disso ele fala, se você estiver cheio do Espírito, aí ele começa a falar, então o seu casamento vai ser assim. Então ele começa a falar sobre a teologia do casamento. Então enchei-vos do Espírito. Se vocês se encherem do Espírito, então a família de vocês vai ser assim, pais, filhos. E ele começa a falar sobre a família. Ele está dizendo, se você for cheio do Espírito, a sua família vai ser assim. Ele está dizendo, se você for cheio do Espírito, então o teu trabalho vai ser assim, você vai trabalhar dessa forma. É assim que ele chega. Você não vê que Paulo está dizendo, para fazer isso com alegria para o mundo, simplesmente, tem que ser alguém como Eric Liddell. Está cheio da glória de Deus, uma relação verdadeira com Deus, que não é só algo que toca algumas partes da vida. É alguém que está se deleitando em Deus, está cheio do Espírito de Deus, e isso transborda para todas essas coisas. Então, em segundo lugar, encerrando, se você é um cristão, pergunte a você nessa noite, em que isso impactou a sua vida de trabalho? Em que o cristianismo fez a sua vida profissional ser diferente do que ela era se você não conhecesse Deus?
Ou em que o cristianismo faz a vida profissional ser diferente das pessoas que trabalham contigo, que não conhecem Deus. O cristão é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Então você deve começar a se perguntar: será que o meu relacionamento com Cristo realmente impactou de alguma maneira o meu trabalho? De tal maneira que as pessoas que não têm um relacionamento com Cristo não conseguem sequer imaginar a teologia por trás do meu trabalho. Eu trabalho de uma forma diferente por causa de quem eu sou em Cristo e por causa daquilo que Cristo é para mim. O cristianismo fez alguma coisa a esse respeito? Como é que o cristianismo e o evangelho e a Bíblia moldou a minha vida de trabalho? Você já trabalhou os seus motivos com a teologia bíblica do trabalho? O seu trabalho e Jesus afeta totalmente o seu trabalho, como afeta todas as áreas da vida que deviam afetar. Então você sente um prazer enorme no que você faz, porque você tem essa teologia do trabalho. Essa é a primeira parte do mandamento. 6 dias trabalharás. É a ordem de Deus. Por todas essas coisas e por mais coisas que nós podemos ver. Mas nós queremos depois ir para outra parte, né? Então Paulo disse assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, como quando eles estão olhando vocês, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Como Eric Lieder, ele me fez rápido, eu me alegro. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará. Então, isso faz não só nós diferente das pessoas, como faz a gente falar assim: isso não. A minha questão não é passar à frente daquele lá. Não, eu não vou correr, eu não vou ganhar medalha de ouro, porque eu fazia isso porque isso glorificava a Deus. Mas agora eu estou percebendo que ir nessa direção não vai glorificar a Deus. A teologia do trabalho muda tudo. Mas não existe uma vida cristã que tenha uma teologia de culto e não tem teologia para trabalho, não tem teologia para família. O apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Então agora, se vocês se encheram do Espírito, por tudo aquilo que eu falei desde o início, eleição, predestinação, sabe, regeneração, então agora a família vai ser assim, o trabalho vai ser assim. 6 dias trabalharás. Essa é a primeira parte do mandamento. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim. O meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto